mas a nossa sociedade vem adoecendo já há algum tempo, adoecendo em todos os seus segmentos, adoecendo já muito precoce, em crianças na idade escolar. Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma conversa no canal Jornada nas Ciências. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos, dependendo da hora que estão nos assistindo e nos ouvindo. Hoje a gente tem aqui um convidado especial, o professor Lili Min, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Agradeço muito por ter aceitado o convite, por estar aqui conversando com a gente, Lili. Olha, muito prazer, né, estar aqui com vocês e participar desse bate-papo que eu acho que é de muito importante. E, claro, que nós somos suspeitos, né, porque nós trabalhamos na área da ciência, é sempre legal conversar sobre esse assunto. Acho que a gente não se cansa, né? Sim, exatamente, é isso mesmo. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, senhor. Boa tarde, pessoal. Bom dia e boa noite, né? Porque agora nós estamos numa dimensão temporoespacial. Vocês que são da área da física vão poder fazer uma colocação bem interessante. Eu, como parte de neurocientista, a gente tem algumas ideias sobre essa questão do tempo, espaço, né? Que a gente até fala que é um construto dentro do nosso cérebro, né? E que são temas bem interessantes até. Mas então, acho que nessa pós-pandemia, ou pandemia, nos fez a refletir um pouquinho sobre essa questão, e essas maneiras de estarmos comunicando permite isso, né, de a gente falar bom dia, sim, exatamente. Boa tarde, boa noite, porque alguma pessoa em algum espaço, né, vai estar aí nos assistindo, né, e fazendo bom uso desse bom papo que nós estamos tendo. Exatamente. Então, Li, para a gente começar o bate-papo mesmo, entrar na tua área, conversar da tua pesquisa, a gente sempre pede para o próprio convidado começar se apresentando, né, para não ficar aquela coisa chata da gente ler o currículo lá antes do convidado, né. Então, assim, a gente gostaria que você se apresentasse falando o que você achar pertinente da sua história, da sua carreira, da sua vida, se você quiser. Legal, obrigado, Carlos. Rodolfo, olha, eu diria em palavras curtas que eu sou médico, né, formado pela Universidade Pública Federal, lá do Paraná. Eu fiz doutorado em neurociências, PhD, numa instituição estrangeira, na McGill University, e durante o percurso, digamos, da minha carreira científica, eu vi que a ciência ela é muito, digamos, importante para questões sociais também, né, para ajudar a mudança de realidade, onde tive uma grande oportunidade de desenvolver um projeto que é a epilepsia fora das sombras, né, que a epilepsia é uma doença neurológica que acomete 1% da população e que ainda é muito desconhecida pelo João e Maria, né, pessoas aí da nossa comunidade, não só do Brasil, do mundo todo. E o desenvolvimento desse projeto pragmático, ele me abriu muito os olhos de que, olha, a ciência avançou em muito, porém a sociedade está num descompasso ainda muito, muito grande. E aí da necessidade de termos esse espaço que vocês criaram, desse diálogo com a sociedade, de estarmos conversando. E nesse sentido eu vejo que eu também aprendi de que durante a minha formação enquanto médico, enquanto cientista, né, não tinha uma formação, digamos, de gestor, né, e acabei, então, voltando para os bancos públicos, né, bancos escolares, aí, numa escola aqui perto de casa, que é a PUC, né, para fazer um curso de administração, né, e foi uma abertura de olho, porque ali que conheci o professor Rodolfo, né, de manhã eu era, digamos, professor, né, na Unicamp, na medicina, e à noite eu era o brother aí da turma, né, o H15, tudo bem que não ia lá, mas o pessoal ia, né, mas assim, conhecendo mas foi uma abertura de olho, porque eu também pude ver muitas das minhas fraquezas enquanto docente, né, então essa também foi uma experiência muito positiva que acho que me traz em perspectiva que eu não canso de aprender, eu posso aprender
né, sempre, desde que nós estejamos dispostos a aprender, né? Então, fiz esse curso de administração e que fez uma abertura muito grande e que eu tive a oportunidade de, ao concluir, já assumir uma posição no exterior, né, até como professor visitante lá nos Estados Unidos, onde passei 2 anos como professor visitante numa escola politécnica chamada WPI, né, Worcester Polytechnical Institute, que é a terceira escola politécnica mais antiga dos Estados Unidos, está completando 155 anos, bem dizendo, e pude, então, trazer essa perspectiva também para a questão, né, da questão da ciência. E, né, mais recentemente, o Rodolfo sabe que eu dei um passo além, né, de que eu vejo que, efetivamente, nós precisamos aí compor essa discussão mais ampla aí, né, na nossa sociedade, até nos espaços de poder, né, legislativo e tal. Então, eu tenho sido uma pessoa que eu tenho tentado fazer essa ponte, Carlos, de trazer a ciência, interlocução com a sociedade, mas também interlocução com os espaços de poder, porque, efetivamente, para que a ciência possa virar uma política pública, precisa ter essa translação, digamos, das bancadas, dos microscópios, né, para efetivamente estarem beneficiando as pessoas aí da comunidade, beneficiando nós todos. Então, eu diria que a minha formação tem sido essa, e essa é a persona que eu estou agora, né, me vestindo como tal. E acho que é interessante, pegando a música, né, das antigas, a metamorfose ambulante, acho que todos nós somos um pouquinho disso aí, e com pitadas de Maluco Beleza, do Raul Seixas, que sempre é um bom rock and roll nacional. E isso é uma outra área que eu curto muito e que é um hobby muito grande meu, que eu toco guitarras nas horas de folga, né? Vocês vão falar, toca mal pra caramba, é que não estou tendo muita folga, sabe? Mas eu sempre, é um espaço que eu sinto que todo mundo deveria adotar um hobby, e nada melhor do que uma guitarra, um rock and roll aí com os amigos. Esse sou eu. Compartilho do gosto pelo hobby, viu, Li? Adoro um rock também. Li, mas então, pensando no que você falou, né, da sua trajetória, queria te perguntar o seguinte, porque quando a gente pensa em médico, ou acredito que as pessoas quando pensam em fazer medicina, né, dificilmente, acredito eu, né, pelo que eu já conversei, pelo que eu conheço das pessoas, elas pensam em ser cientistas, né, do ponto de vista de um profissional que faz ciência. Elas pensam em ser médico, tratar de pessoas, cuidar de doenças, né. Como é que se faz a ciência como médico? Isso é uma pergunta excelente, que realmente existe um mundo entre a ciência e a medicina, né? Eu diria que a medicina, obviamente, evoluiu muito, né? Mas existe muita da arte, né? E que a gente diria que existe muito da questão, né, de você se impor como uma personalidade. E, de fato, quando você está doente, você recorre ao médico, você recorre a uma entidade que vai te acolher, né, nesse momento mais frágil da tua vida, né, e que essa pessoa possa te trazer um conforto, mesmo ele não tendo a capacidade de modificar uma realidade, né? Então, o médico lida com essa situação o tempo todo. Nós lidamos com esse dilema da Sofia, dessa questão, né, de realmente da saúde, da doença, do adoecer, e que a medicina, ela, digamos, é um profissional que é treinado para isso, né? É treinado para isso. Ele lida muito com as incertezas, né? O mundo dele é incerto. Enquanto que o cientista, né, nós, tudo bem que lidamos com as incertezas, a incerteza é a razão de nós existirmos como cientistas, e que a gente adota certas metodologias, obviamente a sistematização do método, para que a gente possa alcançar a resposta, né, para a gente desvendar a natureza, né, é a busca da resposta, entender os mecanismos na natureza. E a formação médica, ela não necessariamente ela leva a isso, né, na sua formação. Acho que na nossa casa, a Unicamp, a gente tem realmente dado um pouquinho mais de ênfase nesse aspecto
científico, né? Porque a gente entende de que a ciência ela evoluiu de tal passo de que a ciência, o grau de corpo de conhecimento, hoje ela se acumulou de uma maneira assim muito rápida, né? Haja visto a questão da gente poder desenvolver uma vacina em um espaço de 1 ano. Mas isso foi porque alguma pessoa lá, algum tempo no passado, aí, fez um estudo de bancada que podia pegar um tipo de vírus, daí encapsular dentro dele. Mas aquilo era uma pesquisa de bancada que tem uso, sei lá, um dia talvez vai ser utilizado e que acabou sendo utilizado como vetor viral para a questão do uso dessa vacina que a gente tem, como da AstraZeneca, por exemplo, e do Butantan, né? Mas que rapidamente acumulou. E a gente vê na medicina da mesma maneira, que o profissional médico hoje, porque é uma medicina, quer dizer, é um curso que ela não é finita, você termina incompleto, né? Apesar que são 6 anos de formação, você precisa manter-se atualizado, porque o corpo de conhecimento vai aparecendo mais. Então, no nosso curso de medicina da Unicamp, nós fazemos uma linha, né, que é um eixo importante, que é o eixo de iniciação à prática científica, que é o desenvolvimento da leitura crítica do conhecimento, né? E isso é muito importante. A gente tem um exemplo vivo que a gente estamos vivendo, a história da cloroquina, hidroxicloroquina, né? De que quer dizer, foi uma enxurrada disso, de uma politização, e que tinha, infelizmente, uma parcela de médicos fazendo uma defesa dela, né, travestido de cientistas, né? Que a gente sabe que a ciência precisa de uma metodologia tal para que você possa comprovar, e não o achismo, né? Na medicina, quando você está 1 a 1, né, tem muito do achismo. Eu entendo que faz parte, porque a gente lida com a incerteza. A gente precisa ter uma opinião, né, um dogma, no sentido de propiciar algum tipo de resolução para a pessoa, dentro do melhor espírito, melhor corpo de conhecimento que se tem ali naquele momento. Mas, porém, né, a ciência, ela lida com, né, fatos, dados. Como diria o Deming, né, in God we trust. Né, em Deus nós acreditamos. The rest have to show the data. Né, o resto da turma tem que mostrar os dados. E, nesse sentido, que o cientista vem, né, e realmente faz uma análise, né, dos dados, eliminando todos os fatores confundidores, né, de vícios, para que efetivamente a gente pode minimizar ao máximo os efeitos, digamos que potenciais, que podem confundir ou dar uma resposta que poderia ter sido devido a outra causa. E esse exemplo do hidroxicloroquina e cloroquina, a gente viu claramente de que, obviamente, né, quando a gente começou, era assim, é uma possibilidade, e que se justificava no início até prescrever, porque tinha um corpo de conhecimento paralelo e que trazia um certo subsídio. Mas a partir do momento que nós fomos a campo, através de uma metodologia que é, digamos, clássica nos ensaios clínicos de fase 3, que é o estudo duplo cego randomizado, né, que é um estudo clássico, né, foi feito e mostrou que realmente não tinha um benefício mais do que o dito placebo, né, a substância supostamente farmacologicamente inerte, né, até quanto que ela matava mais, ela tinha uma taxa de mortalidade maior. E isso custou muito, né? Então, eu acho que a gente viu nesse período de 1 ano da pandemia, né, a ciência ela sendo mal utilizada, né, por né, um grupo de profissionais, e que mal interpretada até, né? Então, acho que eu vejo que a questão da formação médica, sim, ele tem uma formação que é distinta de uma formação de um cientista. Isso não quer dizer que não exista médicos e cientistas. Eu sou um que enveredei por esse caminho, eu fiz doutorado, né, tal, então fiz uma formação, né, voltado para isso.
Mas eu tenho que dizer, Carlos e Rodolfo, não é tão simples, porque o médico, ele tem o gene da certeza. Então, ele é assim, né? Porque, de certa maneira, a nossa profissão exige, o paciente espera ter uma segurança, né, dentro do conhecimento que se tem. Mas cada vez mais, novamente, a gente fala que os dois estão andando mais próximos agora. Né? Então, os médicos, para se manterem atualizados, têm que ter capacidade, ou pelo menos uma formação mínima, de ser capaz de ler um artigo científico e interpretá-lo. Né? Então, por exemplo, a gente pega, assim, a cada dia, é muito artigo que sai, é muito artigo que é publicado, né? Vocês sabem disso. É quase que impossível você se manter atualizado se for ter que ler tudo. Então, você tem que ter uma metodologia de leitura muito grande. E, assim, em termos de medicina, existem os cursos ditos híbridos. Hoje nós formamos MD, PhD. Então, dentro do espaço de 6 anos, abre-se o espaço para que as pessoas também façam uma formação de pesquisador. Então, é um médico pesquisador que se forma, que geralmente são 2 ou 3 anos, conforme o lugar. Na Unicamp são 2 anos a mais, então é um curso que vai para 8 anos. Então, realmente, é um grande investimento que nós estamos fazendo, a sociedade está fazendo, né? Porque a gente precisa entender que é um investimento que a sociedade faz, que nós estamos trazendo, formando uma pessoa com essas qualidades que vão ajudar aí a sociedade de uma maneira melhor, né? Só um comentário, desculpa, Rodolfo, antes de você perguntar. Você falou uma coisa muito importante, que em algumas conversas aqui do canal, algumas vezes a gente tentou deixar claro para as pessoas que muitas vezes na ciência o resultado é longe de ser imediato, né? Que nem você falou do experimento de bancada, para que serve, não sei, mas que agora, num momento gravíssimo que o mundo está passando de pandemia, alguns resultados estão aparecendo, né? Então, assim, para as pessoas terem claro que a ciência não é uma coisa imediata, né? E não necessariamente algo que é feito hoje precisa ter uma aplicação hoje. Às vezes são coisas para um futuro distante, né? Isso é muito importante de deixar claro, né? Não, e outra coisa que eu achei interessante que você falou da formação continuada, né? Principalmente na área de medicina, mas isso se aplica também a outras áreas, a necessidade de uma formação continuada. E de saber como a ciência funciona, né? De repente você não precisa, por exemplo, enveredar para a área científica, mas saber o seguinte, que você precisa de atualizações contínuas, né? E isso não é só na medicina, porque a medicina é uma área fundamental, né? Mas em outras áreas também, né? Porque a gente teve também recentemente uma conversa com um cientista e ele falou isso, ele falou de senso crítico, você saber, você adquirir o máximo de conhecimento possível para você poder tratar problemas, né? Mas, Li, o que eu gostaria de te perguntar, mudando um pouquinho a linha, apesar que a discussão está bem interessante sobre o papel da medicina nesse momento que a gente está vivendo, você trabalha com neurologia, né? Então, por exemplo, o que é neurologia e como que se faz pesquisa em neurologia? Então, neurologia digamos, o estudo do sistema nervoso, né? Então, eu diria que é uma parte fascinante porque ela realmente nos identifica, é o que nos faz, digamos, ser o que nós somos, né? Então, se a gente for olhar, a gente é um organismo altamente evoluído, né? E que se a gente pegar a parte do sistema nervoso comparativo com outras espécies, outros animais, né, a gente vê de que realmente ela foi um processo evolutivo ao longo do tempo, né? Então, a gente tem a capacidade de nos reconhecer, comunicar com outras pessoas, de pensar, abstrair, pensar que isso vem de uma função, digamos, de seus 100 bilhões de neurônios que você tem interconectado com trilhões de conexões,
e que realmente eu não me canso de ficar abismado, né, com isso. Então, a neurociência ou neurologia, ela tenta investigar os mecanismos por trás desse funcionamento, né? Então, esse é a grande temática, digamos, de área de atuação. E quando ela está, digamos, funcionando de uma maneira dito normal ou de uma maneira que tem algum tipo de alteração, algum tipo de doença que ela compromete. Então, o neurologista seria uma pessoa que atua mais nas partes, digamos, da doença, dos mecanismos da doença que fazem a disrupção ou a alteração nesse sistema nervoso, né? Enquanto que o neurocientista, ele também, mas ele tem um olhar um pouquinho mais holístico, amplo, de um funcionamento geral de como que ela é. E claro, que a gente olha, quem que é a figura neurocientista? Acho que qualquer uma pessoa que esteja, né, disposta a assumir esse desafio, né, de investigar esses fenômenos, né? E eu acho que um neurocirurgião famoso, Wild Penfield, que é um americano Spokane, mas que foi erradicado, montou o Centro de Neurologia em Montreal, né, o famoso The Neuro, que lá realmente saíram vários, digamos, conhecimentos na área de neuroanatomia funcional, até talvez alguns vocês devem ter visto, parece uma caricatura do MED, assim, uma carona, tal, é o mapa funcional, e foi ele e o Jasper que realmente desenvolveram, digamos, através de pesquisa em pacientes com epilepsia durante o ato cirúrgico, quando eles estavam acordados. Então, hoje, os neurocientistas, eles vêm de diversas, digamos, linhagens, aí, diria, né? Vem o pessoal da física, né? O pessoal da computação, né? Vem o pessoal da biologia, né? Vem o pessoal da área médica, psicólogo, fisioterapeuta, né? Pessoas que têm, digamos, a fascinação pela questão da neurologia, neurociência, né? Então, hoje, a neurologia, a neurociência, ela realmente mexe muito com a imaginação do público, né? Em vários aspectos, porque a gente quer saber como é que nós pensamos, como é que nós, né, falamos, ou quando a gente fica doente, quando nós esquecemos, por exemplo, pergunto, Carlos, você lembra o que se comeu hoje no almoço? Você vai lá estar pensando, o que eu comi mesmo, tal? Ou fala, Rodolfo, onde que você deixou o teu óculos? Rodolfo, onde que eu deixei? Será que a memória começa a fechar, né? Então, são questões que influenciam no nosso dia a dia, né? E que, claro, que a gente tem muita curiosidade de como que ela funciona. E, certamente, as doenças neurológicas estão cada vez mais aparecendo, dado ao fato de que a população está envelhecendo também, né? A população está envelhecendo e com o envelhecimento tem o desgaste das peças, né? Digamos. E uma das peças que vai sendo desgastada é a nossa máquina aqui de pensar, de funcionar, que é o cérebro. E chega uma altura que começa a dar umas patinadas e o pessoal, como é que eu faço um check-up e tal? Então, tem todo esse aspecto que eu acho que é fantástico, a área de neurociência, sobretudo para quem está assim, escolhendo para onde que eu vou, né, estudar. E claro, né, acho que tem algumas coisas que a gente fala que é meio que Holy Grail, né, que é o santo graal aí de que a gente tenta buscar, é a consciência, né? Cadê a consciência? Da onde que vem isso? Ou a questão das emoções, né? Da onde que a gente consegue trazer essas questões elementares, que são básicas, né? Então, até hoje, a gente está fazendo. Então, mesmo assim, a tomada de decisão, porque, Carlos, né, você, de repente, optou por fazer esse programa, né? Quer dizer, só uma conjuntura de idas e vindas, elementos, até aquele pingo da água, sei lá, o bater da borboleta, para quem curte o caos, né, influenciou, mas como é que se deu isso? Aonde se deu essa tomada de decisão? Né? Algum lugar se deu, muito provavelmente foi dentro do cérebro da pessoa, mas como é que foi isso? É a questão. Eu ia fazer uma pergunta, mas você tocou num assunto tão interessante que eu vou ter que perguntar agora. É claro, né, obviamente, não precisa ser médico saber que a gente não tem resposta para essas questões, né, de onde vem a consciência, o que é a consciência, como a gente faz nossas coisas, mas tem, com relação a, sei lá, algumas décadas atrás, existe algum avanço? Hoje em dia existe algum modelo, algum grupo de
teorias, alguma coisa assim que explique pelo menos um pouco como a gente faz as nossas escolhas, de onde a gente vem, porque é um problema muito antigo, né? O próprio Descartes, né, já discute isso, a separação corpo-mente, né? Tem algum avanço significativo nos últimos tempos? Tem, eu diria que tem avanço, né? E a questão da ciência é que ela é construída, né, de pequenos tijolos, como nós bem sabemos, né? E que esses pequenos tijolos vão construindo, digamos, essa parede, né, o hall de conhecimento e que vão dando as bases sedimentares para as teorias que nem se falou, né? Tem a questão da teoria da mente, né, que realmente tem uma coisa que está mais tempo. Entretanto, existem algumas outras teorias que eu acho que são interessantes, né? De que o que acontece? Que nosso cérebro ele é um grande receptor, né? E algumas pessoas falam que ele é um grande rádio, assim, de captar as coisas, né? E que, digamos, ele capta X aí, né? Não sabemos o que é. E que você sintoniza, digamos, dentro de uma dada frequência e você funciona daquela maneira supostamente esperada. Então, algumas evidências de estudos de neuroanatomia funcional, né, neuroimagem, que fazem sobre a questão de tomada de decisão, né? Tipo, você vai comprar uma coisa e você, eu tomei a decisão, vou comprar. Só que esse processo parece que se dá numa camada antes, num extrato inconsciente. E foi feita a decisão e te comunicou a você para ficar consciente. Né? Quer dizer, então você fica pensando, então não fui eu que tomei a decisão, alguma coisa tomou a decisão e eu estou sabendo agora, fui comunicado, né? Então é tipo assim, eu sou o intermediário que faz. Então essa é uma teoria que fala que de fato o teu cérebro funciona como um grande captador que seja e que você recebe muitas informações aí e tal, mas que essa conjunção processamento é uma coisa que realmente não tem claro o que é. Então, quando a gente fala que nossas decisões são conscientes, espera lá, talvez não necessariamente tão conscientes como a gente acha que nós fazemos, tão racionais como nós achamos que nós somos. Né? Isso acho que talvez em muitos pontos na nossa vida já fizemos algumas tomadas de decisões que você olha para trás, cara, como é que eu fui fazer aquilo? Espero que vocês foram menos para vocês, mas para mim já aconteceu. Olha, nossa, como diria o Frank Sinatra, regret, I have a few, but then again. Né? Mas acho que esses modelos que eu vejo têm trazido assim, uma discussão interessante. Né? Eu digo que tem sim. Eu não tenho acompanhado muito essa discussão, né, porque eu acho que eu não estou tendo tempo para... Esse tal da coisa que eu sempre falo para as pessoas também. Acho que é legal, né, como objeto de pesquisa, porém, acho que não é um objeto de pesquisa para iniciante. Certamente não é para mestrado nem para doutorado. É alguém que queira realmente se debruçar e fazer uma discussão aí, filosófica, tal, em busca de uma resposta. Isso tem alguns grupos que eu sei que estão fazendo, né? Tem um grupo forte na Califórnia. Bom, na Califórnia sempre tem alguma coisa nesse sentido. E as pessoas estão vindo com umas respostas interessantes. Então, acho que a gente vai estar vendo aí, né, logo mais adiante, alguma coisa. E, sobretudo, eu vejo assim, de que hoje, com a questão computacional, né, as ferramentas, elas estão conseguindo trazer, né, dando instrumental para a gente poder estudar essas coisas. Né? Que nem essa história, né? Vocês da física, né? Sabem que vários dos aspectos teóricos que se tinha, mas não tinha como comprovar, né? Começou a ter comprovação a partir do momento que você teve uma luneta um pouquinho mais potente, você poder ver, né, tal, mas até então você ficaria só, eu acho que é isso. Então, na abstração da mente que seja, né, no campo teórico.
Então, acho que à medida que avança também a questão tecnológica, avança também a capacidade de a gente chegar nessa resposta, porque os instrumentos ficam mais sofisticados. Li, sem dúvida alguma, né? Então, quer dizer, a tecnologia, né? O ser humano é muito interessante, né? Porque a gente cria tecnologia para nos ajudar em uma série de coisas e a tecnologia nos ajuda de volta a avançar no conhecimento, né? Então, acaba virando um ciclo virtuoso, né? Mas aí o que eu ia te perguntar é o seguinte, né? Me veio uma questão à mente dentro dessa concepção, por exemplo, do cérebro, né? Então, por exemplo, o cérebro ele tem várias partes, né? Ou melhor, partes que são associadas a funções. E a minha pergunta é a seguinte, né? Então, por exemplo, sobre capacidade, né? Então, a gente sabe que o cérebro é uma máquina complexa, possivelmente a mais complexa do universo conhecido. E por exemplo, vamos imaginar o seguinte, eu vou pegar um exemplo de uma capacidade. Qual seria, por exemplo, a limitação da memória? Né? E qual seria a limitação, por exemplo, qual seria o limite superior de sinapses, por exemplo? Então, você faz sinapses, né? O cérebro ele começa, quando ele é exercitado, você aumenta o número de sinapses, que isso vai fazer com que, por exemplo, sei lá, você consiga ouvir melhor, aprender mais rápido uma língua, ou, sei lá, falar mais rápido, coisas desse tipo. Assim, eu queria que você falasse um pouquinho. Então, isso é bem interessante, né? Até onde nós podemos, forçar ao funcionamento da capacidade cerebral no máximo, né? Quer dizer, a gente sabe que existe a questão da limitação, digamos, da própria arquitetura cerebral, né? Como que ela foi desenhado, tal, e certamente eu acho que alguém já deve ter feito algum tipo de cálculo. Eu não tenho esse conhecimento, né? Mas assim, alguém deve ter feito um cálculo em si. Mas a gente vê que a questão da funcionamento, ela é muito também singular para cada um de nós. A gente sabe que, apesar de que o cérebro ela tem uma certa hierarquia de conexões, funcionamento, né, que tal, mas o funcionamento ela é singular. O meu cérebro funciona diferente do teu, do Carlos. Se a gente colocar para fazer uma ressonância funcional, o sistema de algoritmo ele pode rapidamente dizer que esse cérebro é meu, esse é do Rodolfo, esse é do Carlos. Até para gêmeos univitelínicos consegue fazer uma distinção, mostrando, né, ao grau de diferenciação do funcionamento cerebral que se tem, né? Então, isso, digamos, não seria surpreendente, porque a gente vê que nós pensamos diferente, agimos diferente, né? Então, para ter essa diferença, porque o cérebro, ela realmente é diferente. Então, a questão realmente fazer melhoria, né, da questão do funcionamento cerebral sempre é um tema que as pessoas têm muito interesse, seja, né, por curiosidade, mas ou seja para oferir um ganho aí maior, né? Então, eu vou fazer um hackeamento do meu cérebro, né, para que eu tenha um ganho de função e com isso eu tenho uma performance maior e eu vou ter, digamos, um ganho devido a essa performance, né? Eu vou fazer um concurso, então me preparo, ou então eu vou para as Olimpíadas, né? Então, de fato, isso existe. Até tem um estudo que nós conduzimos, que foi do meu postdoc, né, o Alexandre Elcano, que é professor agora na ABC Paulista. É um cara realmente teve uma sacada muito boa, né, de realmente, olha, que tal a gente passar choquinho na cabeça, que é o DTCS, né, que é a corrente contínua, basicamente uma pilha, né, você pega e passa, e isso você vai fazer uma mudança aí, né, em termos de funcionamento cerebral. Então, essa tipo de approach, ela não é nova, né, já tem, essa questão já está no mercado, né, a gente faz a estimulação transcraniana magnética, então a gente dá um pulso magnético que induz uma corrente e faz a despolarização neuronal, ou então eu passo uma corrente, né, de baixa voltagem, amperagem aqui no couro cabeludo e vai realmente ter uma influência. Então, o que é o estudo que nós fizemos? Nós fizemos essa estimulação
né, antes e depois em ciclistas profissionais, né? E os ciclistas profissionais, quando fazia esse tipo de estímulo, eles tinham uma percepção de fadiga menor, então eles duravam mais tempo, né? E tanto que esse artigo ele foi citado numa reportagem da Nature, né? Na Nature mesmo, que eles estavam falando que nos Jogos Olímpicos de Inverno, a equipe americana estava fazendo uso, digamos, de estimulação elétrica cerebral e perguntando, isso é um doping elétrico? Isso pode ser considerado um doping? De fato que você faz o uso de qualquer que seja um procedimento para aumentar a tua performance, né, tal. E, então, tem essa história. E, claro, que a gente vê que existem substâncias, né, medicamentosas que têm sido utilizados, né, para realmente fazer a modulação do funcionamento cerebral, né? Então, algumas pessoas acabam fazendo uso por conta própria, tal, né, e, obviamente, sem controle nenhum. E aí que eu acho que a ciência seria importante de entrar, né? Quem que faz ciência? São as principais instituições de pesquisa aqui no Brasil, são as universidades públicas, né? E que fazem esse tipo de pesquisa e tal. Mas eu vejo assim que tem um campo muito, muito grande de interesse. Então, fora isso, tem a questão genética, né? Que é o CRISPR-9, né? Que realmente você pode editar genes, né? Então, eu posso pegar, né, supostamente, um gene que aumente ou a produção proteica ou quer que seja a sinapse, que nem o Rodolfo está sugerindo, que vai me conferir uma maior capacidade de conectividade. Então, eu posso estar aí, né, modificando geneticamente, né, o ser humano, né? Então, essa questão, acho que eu vejo que abre uma discussão importante, que é a área de bioética. Porque a ciência, digamos, ela não tem ética, né? No sentido que não é do campo dela. A ética é do campo do ser humano, do humano, né? A ciência, ele realmente digamos que ele ruma para buscar a resposta e ela pode, digamos, trazer a questão de fazer o uso dela ao abrir a caixa de Pandora, que seja, né? Isso nós, os humanos, que precisamos ter, né? Bom, Rodolfo, não sei se é por aí, mas eu te digo que tem muita coisa, tem muita pesquisa aí, tem algumas comunidades paralelas, até eu faço parte, assim, como observador, o pessoal me convidaram, tal, por ser aberto a esse tipo de discussão e que as pessoas estão realmente vendo possibilidade de experimentação e estão indo, assim, fazendo bastante coisa. Sim, não, eu fiz essa pergunta porque o que me veio à mente, eu achei interessante isso que você falou digamos assim, desse doping neurológico, né, vamos colocar assim, doping elétrico, como você colocou, mas assim, imaginando o cérebro como uma máquina que evoluiu até essa configuração atual, que é a melhor possível dentro das condições atuais, quer dizer, a gente não pode esquecer que o cérebro continua evoluindo, né? Nós, como seres vivos, continuamos evoluindo, né? A evolução não parou, e no sentido de pensar assim, por exemplo, então, imaginando que eu tenho uma área do cérebro, e aí eu tenho um certo número de sinapses, então, por exemplo, será que tem um limite superior? Será que, por exemplo, vai formar, sei lá, um X bilhões de sinapses, e a partir daí você para, né? Então, e essas sinapses corresponderiam a múltiplas inteligências. Foi a minha, digamos, quando eu pensei na pergunta, eu pensei nesse contexto, né? Mas obrigado, não, interessante a resposta, muito legal. Não, e acho que essa questão, né, acho que abre perspectiva, porque a própria tecnologia também, hoje, ela faz com que a gente possa expandir, né? O exemplo que eu sempre dou é isso aqui, né? Você sabe o número de telefone do Carlos? Você não sabe. Né? Talvez um tempo atrás você ia lembrar do qual que é o telefone e tal, né? Que tinha aquela fichinha tal, que você colocava no orelhão e que você discava assim e tal, né? O Carlos, acho que é mais novo, ele acho que não lembra tal, né? Lembro, sim. E só uma observação, acho que eu não sei o número de telefone do Carlos.
Também. Eu não sei o meu, quer dizer, o meu até eu sei porque eu falo para o pessoal, mas assim, imagina. É tal coisa, quer dizer, aonde está a memória? É uma memória expandida. Né? Então, hoje nós começamos digamos, a ter um outro tipo de configuração cerebral, que são as neuropróteses. Então, acho que a questão da neuroprótese, acho que é uma coisa que está aparecendo. O próprio Elon Musk, né, está aí com a iniciativa, e do grupo dele também já realmente ramificaram, saíram, estão montando startup. Então, as pessoas estão vendo de que, olha, acho que é a questão de você fazer a expansão aí da memória, outras capacidades neurológicas, né? Então, de fato, o Steve Austin, né? O homem de 6 milhões de dólares, tal. Hoje a gente consegue já ter algumas coisas dessas, então adaptadas, e que tecnológica falando não está longe, né? De fato, ele é do momento, é questão de algum grupo de pessoas, engenheiros, neurocientistas, queiram fazer isso acontecer, né? Porque tecnicamente, em termos de conhecimento, hoje é possível. Tanto que saiu alguns artigos, né, interessantes, que o pessoal fez o mapa da ativação dos neurônios, registro, né? E converteu esse registro em uma voz. Então, a pessoa pensa, e esse registro captou esse pensar e traduziu, né? Traduziu uma linguagem falada ou escrita. Então, hoje eu consigo, né, já ter algumas coisas nesse sentido. Imagine, né, a partir do momento que eu entro esses algoritmos de machine learning mais sofisticados, eu consigo já fazer uma interface grande aí, né, de comunicação do teu cérebro com outros. Acho que a telecomunicação, telepatia, é uma situação que muito possível vai acontecer. O telecomando, né? Acho que já tem umas pessoas que têm algumas coisas implantadas, ele consegue ligar, desligar o aparelho que seja aí da casa, né? Mas assim, são coisas rudimentares, mas você pode imaginar que a potencialidade que isso pode gerar. E ainda somado à vinda do 5G, né? O 5G, ele vai realmente modificar muito, digamos, as relações humanas, quer que seja ou não, porque ela é uma infraestrutura crítica da sociedade, né? Então, eu acho que tem muita coisa que ainda a gente vai estar vendo, estaremos vendo em termos, né, da interface do nosso cérebro, né, imerso com a sociedade, né? Então, acho que é uma coisa que o limite, viu, Rodolfo? Ainda acho que ainda vamos ver aonde que vai ser o limite. Não, é interessante a sua resposta a isso que você colocou, porque eu me lembrei de um episódio daquela série Black Mirror, onde as pessoas, elas têm um implante que elas guardam a memória visual e auditiva, por exemplo, é como se filmasse a nossa conversa a partir do referencial, por exemplo, da minha pessoa. E aí isso traz implicações imensas nas relações, né? Como, por exemplo, alguém te pergunta se você mentiu, você vai lá, acessa a memória da pessoa, você vê o filme do que aconteceu, né? Então, é só uma observação. Eu também acho que a coisa, a gente não sabe onde vai dar, né? Mas uma coisa importante, viu, Rodolfo e Carlos, acho que também convém a nós, né, fazer um julgamento. A gente quer isso, né? Assim, acho que não tem nada mais do que aquela memória doce que a gente tem do passado, né, de algum evento que se tem, né, e que ela ficou, e obviamente aquela memória foi refinada, foi lapidada, né, e claramente não era aquilo tudo, mas só que para nós ela ficou de um sabor tal de que é único, né? Quantas vezes a gente tenta voltar para aquele tempo e a gente vê, cara, não é nada daquilo, né? E é uma decepção tremenda. Então, às vezes, você revê situações, né, do qual o teu mecanismo cerebral conseguiu apagar, porque tem coisa que você quer apagar e precisa apagar, né? Para que você possa seguir em diante, né? A gente precisa renovar. Acho que a questão
da renovação, a questão da neurogênese, de troca, né? Isso faz com que a gente tenha a possibilidade de renascer, né? Renascer, né? O novo ser a cada dia, né? Acho que esse também é a beleza que se tem. Acho que a tecnologia ela é bacana, mas, novamente, até quanto que a gente quer que a tecnologia, né, em certos aspectos da nossa vida, né? Eu queria fazer duas perguntas, eu vou emendar uma na outra, mas baseado nas respostas que você está dando para a gente, né? A primeira pergunta é o seguinte, como é que se faz realmente a pesquisa com o cérebro, sem ser uma coisa evasiva, né? Que aí toca um pouco na parte da ética, né, que você falou. Pô, como é que a gente estuda, por exemplo, ligações sinápticas sem invadir o cérebro, né? Ou invadindo com anuência, não sei como é que é essa questão. E a outra você falou do subconsciente, né? Do inconsciente, que de certa forma é quem toma a decisão e depois nos comunica, né? E aí, sem querer entrar em polêmica, mas que é um assunto meio polêmico, até onde eu sei, uma área do conhecimento que estuda muito o subconsciente e o inconsciente é a psicanálise, né? Que muitos dizem que não é uma ciência, né? Mas, sem dúvida, acredito eu que trouxe para a humanidade um corpo de conhecimento, né? A neurociência e a neurologia têm uma ligação com a psicanálise, isso é feito? Existe uma conversa, ou são coisas completamente dissociadas? Então, essas são as duas perguntas. Então, vamos lá, cara. Olha, essas perguntas são fantásticas. Eu acho que a gente tem que trazer pessoas da psicanálise também na mesa e conversar, né? Então, a questão da pesquisa da neurociência não invasiva, né? Como falei, as questões de tecnológicas permitem, né, a gente fazer uma abordagem, ver o funcionamento do cérebro sem ter que abrir. Então, hoje nós temos a capacidade de registrar o eletroencefalograma, EEG, né, a atividade elétrica cerebral, com múltiplos sensores, né, então a gente tem a capacidade de fazer um registro em alta resolução. Nós conseguimos fazer uma imagem do cérebro, né, e conseguimos realmente, com essa imagem, ver o grau de fluxo sanguíneo em determinadas regiões, correspondente à ativação dos neurônios daquela região, né, e nós conseguimos também, através de injeção de luz, né, infravermelho, próximo do vermelho, e através de também sensores, de fazer um mapa, digamos, de como que essa luz ela percorre dentro do cérebro, como que ela reage a reações de oxigenação no sangue, né? E que tem uma curva de luz diferente, e eu consigo também fazer esse mapa. Eu também consigo fazer o que a gente chama de mapas metabólicos, né? Então, além do fluxo sanguíneo, eu consigo fazer uma espectroscopia do cérebro, detectando alguns dos elementos aí, bioquímicos, metabólicos, que são importantes no funcionamento cerebral. E eu consigo fazer eles todos juntos, né? Então, eu consigo fazer ele de uma imagem multimodal, né? Então, nós temos um CEPID, que é o Centro de Excelência em Pesquisa, Inovação e Difusão, que é um programa especial da FAPESP, né, que se chama BRAIN, que é a Brazilian Institute of Neuroscience and Neurotechnology, né, BRAIN com 2 N, .org.br, para quem tiver interesse em conhecer, né, e que lá nós fazemos a investigação do cérebro, particularmente também em 2 doenças neurológicas, a epilepsia e a AVC, dado a frequência, né, prevalência dessas 2 doenças. E lá nós fazemos, então, esse tipo de estudo de funcionamento, né, cerebral. E claro que todo esse dado, a posteriori, é analisado, né, através de softwares aí, de processamento de dados, porque realmente tem uma pletora de dados enorme e que a gente tem possibilidade de fazer algumas análises para chegar no entendimento como é que o cérebro reage e funciona em determinadas situações em que a gente está investigando. Então, isso é possível. Claro que a gente está, né, buscando novas formas aí, de forma um pouquinho mais invasiva, que é realmente através de sensores. Então, através de sensores, eu consigo fazer o que a gente chama de microdiálise, né,
detectando substâncias muito pequenas, que são responsáveis por determinadas reações aí bioquímicas de neurotransmissão aí do cérebro. Então, tem sim, viu, Carlos? É uma gama grande. Até convido vocês dois a um dia ir visitar lá o espaço para mostrar, né? Quem sabe colocamos vocês lá dentro da ressonância, para vocês, a gente vê, documenta o funcionamento do cérebro do Rodolfo e do Carlos, aí adiante, né? Quanto à questão da segunda pergunta, a segunda pergunta, será que eu finjo que não entendi o que você falou? Até esqueci. De tão complicada que ela é. Como que era a mesma pergunta, Carlos? Não, é porque você citou o inconsciente, né? Que é quem tomaria as decisões, né? E só nos comunicaria. Então, e tem a psicanálise, né? Então, deixa eu te colocar. Eu acho que a ciência, ela está hoje multidisciplinar, multiprofissional. Mas até então ela não era muito, né? Era o cientista, cada qual isolado, levando, né, seu campo de pesquisa. Mas hoje a gente vê que a ciência, ela avança muito mais em equipe, aquela história, né? Sozinho eu posso ir rápido, mas junto nós vamos mais longe. Então, esses grandes consórcios, né, que se tem, né, o pessoal da astrofísica se montaram grandes grupos, consórcios que vão estudar, né, e da mesma maneira, eu acho que outros campos da ciência entenderam que há uma necessidade de compor, né, multiprofissionais para estudar fenômenos complexos, né, e na área de neurociência a gente tem visto isso, né. A questão da psicanálise, que nem você falou, existe, digamos, a discussão que isso não é ciência, né? Quer dizer, acho que a gente tem que tirar isso da questão. Né? Acho que precisamos entender que ela é ciência tanto quanto, né, as ditas hard science, né, que muitas vezes até tem uma discussão que a gente escuta, porque não se deveria financiar esse tipo de ciência, né, ou de conhecimento, que é a maior besteira, se a gente for ver, né, até o pessoal do MIT, que é um grupo que é mais hard science, STEAM impossível, né? Que eles mesmos falam que o grande desafio é realmente entender o comportamento humano, né? A questão do comportamento humano, você não vai conseguir fazer o entendimento do comportamento humano através da metodologia das hard science. Você precisa de uma outra maneira de realmente fazer a pesquisa. E a psicanálise realmente é uma maneira de prospectar o inconsciente, né? É a única maneira hoje, se tem ainda, né? E que ela tem trazido algumas revelações, né? O que o Freud começou, né? Hoje ela ainda é muito válida. E eu acho que a gente deve trazer esse pessoal junto, a gente deve nos associar, porque acho que quando você associa pessoas de diferentes áreas, elas começam a dar um olhar um pouquinho diferente e contribuírem para isso, né? Acho que a beleza da multidisciplinaridade é essa sacada que você, de tanto usar aquele martelo, você trata tudo como um prego, né? Mas que tal a gente trazer uma outra pessoa que tem um outro tipo de olhar, outro tipo de ferramenta, ele pode realmente contribuir. E que eu acho que é uma área que é importante, né? Sobretudo, cada vez mais a gente vê um certo adoecer da sociedade, né, um adoecer da sociedade muito grande, de sofrimento psíquico, né, mental, né, acho que a questão da pandemia, ela acirrou, exacerbou isso mais ainda, mas a nossa sociedade vem adoecendo já há algum tempo, adoecendo em todos os seus segmentos, adoecendo já muito precoce, crianças na idade escolar, estão doentes, né, e isso, né, há uma necessidade que a gente entenda um pouquinho desse psique, né, e comece a ter maneiras, né, de fazer abordagem, porque a questão da abordagem psicanalítica, ela é muito longo prazo, né? Quer dizer, eu não sei se algum de vocês fazem, certamente o pessoal, alguém que está nos assistindo faz psicanálise, já tem alguns anos, 10, 15, 20 anos, mas nossa sociedade é sociedade de,
rápido, segundo, não temos 10, 15, 20 anos para você ter a resposta, né? A gente precisa de realmente ter uma outra maneira de a gente comunicarmos com o nosso inconsciente, né? De realmente trazer esse entendimento, porque às vezes, por que eu tô pau da vida, né? Por que eu tô pim na vida, né? Quer dizer, é o teu inconsciente tá te bombardeando. Daqui a pouco você ficou doente, tá? Ficou mal, porque o teu corpo está reagindo a essa pressão que vem de algum canto, dito do inconsciente. Você adoeceu porque você não conseguiu entender qual que é a mensagem que está sendo passada para você. E acho que nós, dado um tempo, a gente sempre, acho que era aquilo. Acho que quando aquela ficha cai, aquele peso nos ombros sai, porque você entendeu. Você entendeu. Né? Eu acho que esse é um ponto importante de que acho que a ciência tem muito que contribuir. A ciência em si, as pessoas pensantes. Eu acho que as pessoas pensantes que vêm junto para tentar buscar uma resposta, uma solução. Né? Quando você tem pessoas pensantes, pessoas que querem assumir aquilo e realmente se debruçar, certamente, né, vão chegar numa resposta, vão chegar em várias respostas possíveis também, né? Acho que a ciência tem essa história de que você fecha uma porta, abre 3, 4, né? Acho que são coisas da beleza que a ciência nos propicia. Nossa, ótima resposta, legal. Li. Obrigado. Muito legal, Li. Olha, muito legal as coisas que você falou. Eu tenho, assim, para a gente já está, nós estamos caminhando para o final, rápidas perguntas, que uma é a seguinte: qual a relação entre cérebro, comportamento e meio? E qual seria o próximo estágio? Será que a gente consegue especular sobre o próximo estágio da evolução cerebral? Nossa. Bom, a próximo estágio de evolução cerebral, acho que é uma coisa que acho que os orientais já têm algum tempo tentado buscar. Acho que existe uma questão de abordagem ocidental-oriental, né? Os orientais enxergam o mundo, o universo, de uma maneira distinta, acho que, do Ocidente, né? E que eu acho que cada vez mais a gente vê que o Ocidente tenta buscar essas questões aí, né, de dilema que os orientais têm ao longo do tempo buscado, né? A questão da iluminação, do nirvana, de elevação, né, do pensamento outro, né? E que, se a gente for olhar, né, transcende um pouquinho a matéria do físico, né, e para um espaço no qual, né, eu mesmo, apesar que está na cara que eu sou chinês, né, eu me criei pequeno, então a minha cultura é muito ocidental, eu não tenho esse entendimento, né, da questão da espiritualidade e tal, que seja dentro dessa etérea, né, nem é matéria em si, né, mas na parte, digamos, em termos do Ocidente e a questão evolutiva, para onde que vai, os próximos passos, eu vejo que o grande desafio é talvez fazer o bom uso do conhecimento da ciência que se acumulou nesses últimos anos, né? E fazer realmente traduzir ele, então, para o benefício da população. Eu digo o que, sobretudo, né? É assim, a gente sabe de que a saúde mental ou saúde cerebral, ela requer que tenha, né, o meio ambiente preparado para isso. Porque, queira ou não, nós somos seres que estão imersos no nosso meio ambiente. E até eu fiz uma apresentação dentro de um festival de cinema que eu participei, de que existe um impacto muito grande da degradação ambiental, da questão do aquecimento global, né, toda essa questão que influencia no sistema nervoso, né, e que certamente tem um impacto do qual nós não temos a percepção de imediata. Por quê? Porque as mudanças do comportamento que você falou, elas são discretas e às vezes que você não dá conta da causalidade, né, do causa e efeito. Porque, de repente,
Carlos ficou aí meio manhoso, tal, sei lá, começou a ficar meio chororô, tal, sei lá, né? Porque, né? Mas de repente é porque o meio ambiente, né, está tendo uma influência, né? A questão dos poluentes, né? Eles realmente podem influenciar muito, digamos, na biologia nossa. E isso já tem dados mostrando isso. Só que é um processo que é insidioso, né? Vai aos poucos, tão pouco que você não se dá conta. Mas essa questão ambiental, assim, vou pegar um exemplo que é clássico, que é citado na literatura, que lá pela década de 50, né, foi lançada uma medicação para as mulheres, né, sobretudo no período gravídico, de não vomitar, né? Porque as mulheres nesse período passam por N transformações. Acho que um dos estereótipos que as pessoas conseguem, né, mapear é que a pessoa passa mal, vomita, né? A mulher grávida vomita. E foi prescrita uma medicação. E tempos depois teve uma enxurrada de 15 mil bebês aí no mundo que nasceram sem braço, sem perna, né? Porque foi a maldita talidomida, né? Mas aquilo, obviamente, ficou óbvio, né? Porque a criança ficou sem braço, tal. Então tinha uma coisa física para mostrar. Mas a questão do comportamento é muito difícil você falar, né? Porque ficou mais agitado, a criança ficou mais agitado, né? O senhor de idade, ele começou a ficar mais lento, né? Então, todas essas questões têm o meio ambiente implicado. Tem a questão da poluição, tem a questão das mudanças climáticas, né? É só você pegar, assim, quem consegue trabalhar com 40 graus aí? Só se tiver um ar-condicionado, né? O cérebro não consegue, já realmente frita, porque as enzimas, né, eles começam a degradar a partir de 38 graus já, né, 40 graus já realmente não consegue funcionar. Então, o que eu vejo de imediato, viu, Rodolfo e Carlos, acho que há uma necessidade de realmente rever essas questões do ser humano, né, em seu meio, né, e acho que todos nós estamos interligados aí, né, então nós fazemos parte desse ecossistema. Então, até a questão da própria coronavírus foi parte da questão de degradação ambiental. Todas essas pragas, se formos olhar, né, são parte da degradação ambiental, em que aproximou muito da vida selvagem, silvestre, da comunidade humana. Né? Então, e até eu falo, né, que vou até bater aqui, porque, né, o Brasil com a biodiversidade, com tantas coisas aqui, quantos bichos aí não tem, e com toda essa degradação ambiental que tem, né, o meio ambiente sendo degradado, quanto que, né, daqui a pouco começa a aproximar e vem um bicho aí das esquisitas, né, e esperamos que isso não aconteça, mas a gente precisa zelar por isso. Então, a questão do comportamento, a questão do cérebro, né, acho que do meio ambiente, elas estão todas imbricadas. Afinal, nós somos um planeta só e nós estamos aqui e temos que cuidar bem dela. E acho que o próximo passo, né, esperando que tenha o próximo passo, né, para isso que a gente precisa preservar, para que a gente tenha o próximo passo, que acho que os próximos passos é realmente, né, desenvolver a nossa capacidade, como os yogis aí, o pessoal que faz, né, esse tipo de meditação, consegue chegar numa elevação de um pensamento que eu nem sei o que é isso, né? Quer dizer, só quem foi o iluminado né, pode voltar para dizer para nós o que viria a ser isso. Não, interessante, Li. Eu fiz essa pergunta pensando um pouco nessa questão da evolução, né, da nossa evolução cognitiva, que pelo visto isso vai acabar passando aí por conhecer mais sobre a questão da meditação, né, de como funciona o cérebro dessas pessoas, né, que meditam aí, né, mas eu pensei numa outra coisa, sobre a questão do meio ambiente, fazendo só um comentário, é que eu e o Carlos, nós temos uma colega na universidade, que ela fez um estudo nos anos 90 com o professor Paulo Saldivo, o nome dela é Simone Miralha, e que ela mostrou que eles mostraram que a poluição é o número de idosos que tinham a vida abreviada na cidade de São Paulo por conta da poluição.
E aí me veio essa coisa, por exemplo, do meio ambiente, do comportamental. Sim. Né? Ou será que a poluição influencia no comportamental também, né? Então, por isso que eu fiz a pergunta, né? Tem, porque tem um pessoal, a Pereira, né, que é lá acho que do New York University, ela é uma das grandes estudiosas também, como o Paulo Saldiva em São Paulo, né, que tem um projeto grande sobre a questão de poluição e impacto em neurodesenvolvimento. Né? Então, tem estudo mostrando que baixa o QI de criança, em mulheres aumenta a prematuridade, aumenta a taxa de abortamento, problema durante a gravidez, problema na primeira infância, então o desenvolvimento fica todo comprometida, até questões de aparecimento de transtorno de neurodesenvolvimento, como a exemplo do autismo, né? E que tá tendo dados aí, né, que estão apontando para essa relação, né? Claro que a questão da causa e efeito sempre é mais difícil nesse estudo científico, mas aparentemente existe uma relação, né, nos lugares em que existe maior taxa, digamos, de poluente, que são as partículas, né, matérias particuladas, e que tem alguns componentes aí, polifenóis aí, bisfenol, que podem impactar. Porque aquela coisa, a gente sabe que já tem mapeado, é claro, né, de substâncias que lesam o cérebro. O mercúrio, né, os metais pesados, chumbo, né, então, tanto que lá nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de morar 2 anos recentemente, e quando a gente ia alugar a casa, o pessoal fala, olha, a pintura aqui não é base de chumbo. O pessoal tem que falar se a pintura é base do chumbo, porque pode intoxicar, sobretudo, crianças que tem lá. Né? Então, tem essas questões. O chumbo é um metal pesado, tal, então mercúrio, né? Então tem a famosa Baía de Minamata no Japão, que causou sérios problemas, e aqui no Brasil a gente tem um garimpo, né? que usa o mercúrio. Imagine todo esse mercúrio, ela não desaparece, né? O metal pesado que vai no rio e que entra no ciclo aí da vida, né, dos peixes, tanto que tem estudos mostrando que o salmão do Atlântico, acho que está contaminado, que você não pode comer assim, torto à direito, né? Porque tem chumbo no salmão. Né, no salmão wild, selvagem, né? Então, para ver isso que é importante, acho que é legal resgatar, né, de repente trazer essa amiga aí, ou até o próprio Paulo Saldiva, e vir conversar aí com a gente sobre essa questão do meio ambiente, degradação e a saúde. E que acho que cada vez mais a gente tem que pensar em questão de sustentabilidade, né? Acho que é um tema que não dá para a gente fugir, né? E é porque a gente está num passo de entrar numa onda de deflexão sem volta, né? Vocês que estão aí calculando, vendo. Realmente, essas questões precisam ser tratadas com seriedade, né? E, assim, com prioridade, o mais rápido possível, né? Li, ótima conversa, muito obrigado, a gente está chegando no fim, né? Excelente conversa, eu teria um monte de pergunta a mais fazer, acho que o Rodolfo também, com certeza. Aí, Li, eu queria no nosso canal a gente sempre pede para o convidado, ao final, dar algumas indicações para a gente, tá? Pessoais mesmo, indicação de uma banda, uma música, um artista, um álbum, quer que seja, indicação de um filme ou uma série, indicação de um livro. Tá? Então, eu queria pedir para você essas 3 indicações e também para você divulgar o seu canal, que você tem um canal no YouTube também excelente. Então, eu vou começar com a divulgação do meu canal, né? Então, é @Dr. Li, né? No YouTube, tá no TikTok também, tá no Instagram. Então, por favor, acessam lá, dá uma curtida, compartilha com o pessoal. De banda, nossa, tem tantos, né? Não dá para escolher alguns, mas é de fases, né? Então, nesse momento, eu estou muito David Gilmour, né? De escutar aquele álbum The Wall, sei lá, hipnótico, aqueles solos que ele tem, do Comfortably Numb,
numb, né? Simplesmente de viajar demais. Né? Claro, tem outras bandas, tal, mas acho que do momento aí de Bate Pronto, eu diria que essa seria a música para a gente encerrar, né, com um solo de guitarra, Comfortably Numb. E acho que vai um pouquinho no sentido também do que a gente está falando, né? Quer dizer, a gente está tão anestesiado, né, com a situação e que a gente, sei lá, parece que não está. Não tá, é uma realidade assim esquisita. E eu acho que a gente deve tentar acordar, digamos, desse pesadelo, né? E acho que e realmente por onde sair, né, desse labirinto aí. Então acho que seria a ciência, a mão da ciência. Do livro, né? Nossa, eu estava lendo uns 3, 4 livros aí, paralelo. Eu voltei a ler um livro de psicanálise, que é a Segredo Flor de Ouro, que é de um sinólogo, que é o William Rich, acho que é o William, né? Richard, acho que é o nome dele, mas que é escrito em conjunto com o Carl Jung. Né, o Jung, que é um psicanalista, foi aluno do Freud, e ele traz uma discussão, digamos, da questão da psicanálise aliado ao taoísmo, né, ao taoísmo. Então, a gente está falando, olha que bacana, né, juntar a ciência, psicanálise, e o Jung, né, fez essa parceria, né, com o sinólogo, e que faz essa tradução de um livro que é do taoísmo, né, que é o Flor de Ouro, né, o Segredo Flor de Ouro, né, que eu digo assim, eu já li ele par de vezes, né, voltei a lê-lo e ainda não peguei a resposta. Acho que são livros que mexem uma hora, eu acho que uma hora, eu acho que vem a eureka, mas ainda não. Então, assim, para as pessoas que forem ler, né, vão com esse cuidado aí, quer dizer, que talvez não é um livro linear de 1 mais 1 igual a 2, né, e tal. E às vezes nem sei que número que está sendo colocado lá. E então a banda, o livro, o filme. Ou série. O filme, série. Olha, eu tenho acompanhado minha esposa, né, que agora ela virou fã dos doramas, dos coreanos, né. Eu acho que é até interessante, né, ver um pouquinho de um outro universo, né, mas que os dramas são muito semelhantes, né. Claro que tem dramas muito peculiares da Ásia, né, então da sociedade coreana, tal, você vê. Então, acho que eu tenho assistido. Tem um que me marcou muito, né, que eu curti por conta da fotografia, que é linda, maravilhosa, que é o Mr. Sunshine, né, que é um dorama histórico, né, da época, digamos, da ocupação japonesa, né, mas que também teve interferência dos Estados Unidos na época. Então, é um dorama histórico muito bonito, né? Eu realmente recomendo, tal, e que é interessante, quer dizer, acho que a questão da possibilidade de ver coisas diferentes, diversificadas, né? Mas esse me veio à mente. Legal, Li. Li, muito obrigado mais uma vez pela conversa, por ter aceitado, por dispor um pouquinho do seu tempo, tá? Foi excelente, obrigado mesmo. Tá? E Rodolfo, quer falar mais alguma coisa antes da gente terminar? Eu gostaria de agradecer ao Li também, a conversa foi uma delícia. Li, a gente poderia ficar conversando horas e horas, porque assunto não falta. Você sempre com muita simpatia, desde que eu te conheci lá atrás, né, eu digamos que eu não falo que você é um amigo porque a gente convive pouco, porque nós estamos quase nesse patamar, né, nesse pé. E as conversas com você são sempre muito, assim, produtivas, né? Eu aprendo bastante sempre que eu te encontro, viu? Muito obrigado. Eu também. Olha, pessoal, eu quero agradecer e
força aí, pessoal, né? Como diz os coreanos, fighting, em chinês, chayo. Então, vai na luta aí, pessoal, né? Então, acho que é importante manter essa conversa com o pessoal, é importante as pessoas terem esse espaço, né, a quem referenciar, buscar essas informações, e que é um serviço aí de serviço público que vocês estão fazendo, né, para que as pessoas possam ter acesso a conhecimento, à ciência de uma maneira descomplicada, né? Sim. Acho que a gente precisa também desconstruir aquela figura da ciência que é complicadíssima, né, tal, e que está muito longe da vida das pessoas, quando de fato está na nossa vida diária, que as pessoas só não se deram conta, né, e que poderiam até se aproveitar um pouquinho mais se realmente prestassem um pouquinho mais de atenção aí, né, no entorno. Eu quero agradecer muito mesmo, né, claro, ao pessoal público seus aí que estão assistindo, essa possibilidade de bater um papo bacana aí, tá bom? Tá bom, obrigado, Li. Então, pessoal, obrigado quem está assistindo. Quem está assistindo ainda não inscrito, se inscreva no canal, curtam, compartilhem, comentem e aquilo tudo que vocês já sabem, tá bom? E curtam o canal do Li também, que a gente vai deixar na descrição do vídeo, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Li. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.